Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel, mas ele é dessa classe nova, né? Um tal de hedge fund. É um fundo aí híbrido, que ele pode investir em diversos segmentos aí do segmento de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 8,88. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses quase 14%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,97, ou seja, 3% mais barato do que ele vale. E é um fundo que está sendo negociado com a liquidez altíssima na faixa de 4 milhões por dia. Como é um fundo que teve uma queda grande recentemente, ele vem de uma recuperação, né, e de uma valorização positiva nos últimos 12 meses de 7,77%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que desde o seu nascimento ele já nasceu na base 10. Ele veio ao mercado depois de março de 2020, que foi a situação ápice da situação pandêmica, né? Então ele veio ao mercado na base de R$10. Pouco depois que ele veio ao mercado, em março de 2021, quando caiu, chegou a ser negociado a 9,50 durante um período, recuperou-se e aí começou a ser negociado a 10 e até a 10,50 mais ou menos. Desde mais ou menos o meio do ano de 2022, e não é só com esse fundo, com a maioria dos fundos isso aconteceu, os fundos de papel, esse fundo começou a ter uma queda, né? E ele voltou ali próximo aos R$10 e começou a ser negociado até mesmo na faixa de 9,80, 9,70, isso pós-eleições. Passado esse período, o fundo cai novamente de novo. Isso não foi exclusivo desse fundo, foi de outros fundos também. Aí ele cai para patamares próximos de 9, e em abril de 2023, as suas cotas despencam para algo na casa de 8,50, 8,60, 8,70. Passado esse período, o fundo esboça uma recuperação, quase chegando a R$10 novamente, lá em junho ou julho do ano passado, mas aí o fundo começou a lateralizar, saindo de 9,80 para algo na faixa de 9,20, depois 9,80, e recentemente ele vem e entra num cenário de queda. E aí, recentemente aqui, ó, entre março e abril, a gestora comunicou e comprou ativos da própria casa. E isso aqui repercutiu muito mal no mercado. Várias pessoas venderam desesperadamente e vendeu o fundo ali, ó, por volta de 8,65 foi o pico mínimo. Inclusive no dia ele caiu até mais que isso. Passado esse desespero, o fundo agora, às vezes belisca ali 9,8, 8,80 e pouco, mas passou todo esse primeiro momento aí de situação mais grave, né, mais crítica. Continuando no site, a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, títulos e valores imobiliários. Ele é híbrido porque ele pode investir em diversas classes de recebíveis. Ainda assim, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do seu relatório gerencial. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que chegou a incríveis 400 mil cotistas, né? Ainda está longe dos números lá do MXRF, mas temos de convir que 400 mil cotistas é um número bem expressivo. É um fundo que conta ali com um pouco mais de 164 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente 9,16 e tem um valor de mercado aí de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 9 centavos. Continuando aqui, a gente vê o yield médio do fundo. Atualmente seu yield está mais ou menos na casa de 1%, mas durante um certo período, esse fundo estava entregando com certa facilidade 1,2%, 1,5 até 1,8. E isso, nominalmente dizendo, né, foram momentos em que a cotação estava mais esticada. Então esse fundo já chegou a entregar 18, 15, 12 e mais recentemente agora ele está estabilizado nesse patamar aí de 10 centavos, 8, 9. No dia 31 de maio, o fundo pagou no dia 7 de junho 9 centavos. E como eu gravo os vídeos com antecedência, pode ser que quando esse vídeo for ao ar, ele já esteja próximo do próximo anúncio de dividendos aí, de junho para pagar em julho. E aí, continuando aqui no site, a gente vê os critérios de rentabilidade do fundo. Esse fundo ele tem mais de 2 anos, mas ele não tem 5, né? Eu vou deixar aqui, sendo que os dois indicadores seriam um pouco injustos com o fundo. Apesar de ele ter essa desvantagem aqui, ó, de 2 anos de rentabilidade, fundo,
está quase com a mesma rentabilidade do CDI, sabe? Mesmo com 2 anos de desvantagem. Ou seja, na minha humilde opinião, o fundo vem com uma ótima rentabilidade no período. Então, nesse período aí, em 5 anos, o índice de dividendos das ações trouxe 52%. Esse fundo com 3 anos trouxe 42%, o CDI 46%, o IPCA 32% e o IFIX 28%. Então, no quesito de rentabilidade, eu acho que o fundo vem apresentando uma boa performance. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, eu acho um valor barato, acessível e irrisório, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com quase 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Torne-se membro aí e nos apoie financeiramente. A nossa planilha de controle financeiro, ela é um ótimo produto, ela vai te ajudar a organizar seus ativos, ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, vai te ajudar inclusive a decidir em quais ativos investir. Adquira a nossa planilha, porque ela tem muitas funcionalidades. Então, além de você ter um ótimo produto, vocês nos apoiam financeiramente. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo bastante agregador. Adquire os e-books aí e nos apoie financeiramente. Muito obrigado de coração a todos vocês que nos ajudam. Gostaria de reforçar e reiterar que os membros, vocês carregam os canais nas costas. Obrigado pelo apoio de coração. Vocês que se tornam membros ou vocês que renovam o clube de membros, muito obrigado. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. E como eu disse, ele é um fundo híbrido de papel, porque eles podem investir em ações, debêntures, SPS, FIPs, pode investir em FIAs, CEPAC, FIIs, CRIs, FIDICs, LHs, pode investir em LCIs, pode investir em LIGs, enfim, eles têm um mandato bem amplo de investimento. Em relação à taxa, esse fundo cobra 0%, 0,9% de taxa, e mais 20% do que CDI e IPCA, mais a média do IMA-B. Aqui a gestão traz várias informações. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, porque depois parte disso aqui a gente vê dentro do relatório. O fundo encerrou o mês de maio com a totalidade do seu patrimônio alocado, distribuído em 142 ativos. Depois que esse fundo conseguiu incorporar outros fundos aí, ele ficou muito pulverizado. 142 ativos. E ele tem hoje 1 bilhão e 500 de patrimônio. Ainda no final do mês, o fundo possui um total de 68 milhões em operações de venda com recompra futura, a tal do compromissada reversa, a um custo de CDI mais 0,74. Ou seja, ele fez uma pequena alavancagem aí no seu portfólio, que é quase irrisória. Ele fala sobre a distribuição de rendimentos, ele fala em relação às alocações, o que ele comprou, o que ele vendeu. Toda essa parte aí eu vou pular, vou deixar para ver lá no final do relatório. Ele traz como destaques que o fundo chegou a 400 mil cotistas, né? Esse aqui é um ponto interessante. E aqui ele fala a última movimentação que o fundo fez recentemente. Eles compraram 4 milhões de posições já existentes na carteira. Continuando no relatório, aqui a gente entra na carteira do fundo. Eu já gostava do fundo antes, apesar dessas últimas compras terem diminuído um pouco o potencial do fundo. Eu acredito que no médio e longo prazo, ele ter adquirido alguns ativos com desconto, isso vai começar a trazer uma rentabilidade positiva para o fundo. Um dos pontos de reclamação do pessoal, né, é que o fundo fez investimentos em ativos da própria casa. Mas note, VGRI é um CRI de uma dívida de ativos da própria casa. 3,2% do portfólio. Então, assim, apesar de muitas pessoas não gostarem, e eu também aqui eu não estou tecendo o meu comentário, né, dizendo, mas isso é algo relativamente normal, tá, pessoal? Não é algo fora do normal, não. Enfim, a maior exposição do fundo é 3,2%, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Então, esse é um dos, assim, pontos negativos que eu acho da gestão. Na minha humilde opinião, eles deveriam fazer isso aqui, Por exemplo, note Tecnisa aqui, Tecnisa, se você olhar para cá, você vai ver que ele tem uma exposição de 2%, não é pouco. Mas, olha aqui, mais Tecnisa, mais 2. Aí você continua olhando, mais Tecnisa, mais 1. Então, eu acho que a gestora deveria pegar os seus principais devedores e colocar num canto e falar, olha, as nossas concentrações são essas. Porque se você olhar somente, superficialmente, você vai achar que ele não tem exposição. Então, cuidado com isso. Que eu saiba, ele não tem nada com altíssima concentração, mas eu sugiro que se você tiver interesse em se posicionar nesse ativo, e você abre o relatório e vai ver todas essas duplicidades de devedores.
Então aqui no final a gente vê o seguinte, ó, dentro da carteira de CRIs hoje, ele tem 60% exposto a CRIs. Dentro de FDICs, ele tem ali mais 1,54%. Dentro da parte de fundos imobiliários, e esse aqui, ó, ele se expôs ao VEGRI também, diretamente no fundo imobiliário VEGRI. Então acho que essa exposição do VEGRI no fundo imobiliário, lá na dívida, fez com que o pessoal não gostasse tanto, ó, mais 3,96% no VEGRI. Mas os demais fundos que ele tem exposição são exposições mais diluídas, né? Mas ele tem outros ativos aqui da própria casa também de exposição. E no final das contas, ele tem 35% hoje em fundos imobiliários, mas o objetivo da gestão é ir vendendo algumas posições e diminuir essas exposições que ele possui. A gente tem aqui em ações quase nada. Hoje o percentual é de 0,34% e as SPS hoje são de 4%. Um percentual bacana aí. Então você pode ver que o total que o fundo tem é 102%, porque como eles disseram, né, eles têm 2% de alavancagem aí com aquelas compromissadas reversas, o que pode estar trazendo resultado positivo aí para o fundo. Aqui ele traz uma tabela de sensibilidade e o que a gente consegue ver? Ó. Hoje o fundo tem 62,5% indexado a IPCA mais 9 de média, 37% indexado a CDI mais 4 de média. E na data de fechamento do relatório, tá, que a cotação estava a 9,16, isso traria um retorno médio para a carteira de IPCA mais 9, CDI mais quase 4. Como hoje a cota, na data que eu gravei, está nessa faixa entre 8,80 e 8,90, de 9,25 salta para 9,52, 9,62. De 3,9 salta para 4,02, 4,07. Então, se você gosta de um ativo, você comprá-lo com desconto, isso pode trazer um retorno maior do que a média que o ativo poderia estar trazendo. O seu yield on cost, o seu retorno pessoal, pode aumentar bastante, tendo em vista esse tipo aí de situação. Continuando no relatório, a gente vê aqui a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Em maio, o fundo teve uma receita total aí de 19 milhões, um pouco melhor do que meses anteriores. Desse valor aí, 3 milhões advieram de CRIs, 72 mil de FDICs, 4 milhões e 800 de FIIs, 83 mil de ações e 790 mil das SPS. E do giro da carteira, negociações, gerou um prejuízo de 85 mil. Os CRIs deram um prejuízo de 116 mil e os FIIs deram, com giro, né, deram um lucro de 30 mil. Para fazer o cálculo de ver o que as taxas representam, eu vou pegar pelo acumulado dos últimos 12 meses. Então aqui a gestão ela não faz um destrinchamento das despesas. Pode ser que ele gastou nos últimos 12 meses 21 milhões de despesas. Pode ser que tudo isso aqui não vá para o bolso da gestão. Seguramente aqui é um pouco menos que isso. Mas como eles não destrincham isso, eles não fazem um destrinchamento, eu vou considerar que 21 mil foi para o bolso da gestão, tá? 21 milhões. Então olha aqui, ó, 21 milhões 430 mil. Isso aqui vezes 100, dividido pelo total das receitas, que foram de 164 milhões, 564 mil. Então, as despesas estão representando 13%. Isso aqui é um ponto que me chama a atenção negativamente. Esse fundo anteriormente, o que ele gastava, o que ele despendia com despesas era um pouco menos. Então, eu gostaria que fosse ali de 10 para baixo. 13 eu acho uma taxa careira e, ultimamente, essas taxas do fundo aí não vêm me agradando. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar à nossa meta aí. Comenta aí para nós. E aí? Você tem esse fundo imobiliário no seu portfólio? Você ficou desesperado naqueles momentos que o mercado não gostou da posição do fundo? Você saiu vendendo a qualquer preço, de qualquer maneira? Você teria cotas desse fundo no seu portfólio? Você acha que ele é bom, ruim? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Como eu tento ser o mais correto e honesto aqui com vocês, eu sou conflitado, eu tenho esse ativo no meu portfólio. Então, se eu falar bem ou mal do fundo, fique atento com isso, eu tenho o fundo, tá? Vamos lá, eu tenho ele muito antes de qualquer dessas situações, gosto do fundo, gostei, enquanto cotista do fundo, gostei dele ter comprado outros ativos. Mas como eu era cotista dos fundos de alguns que ele comprou, eu não gostei. Então assim, de um lado você fica feliz, de outro não. Mas enfim, acho que a gestão está fazendo um bom trabalho. Essa questão de conflito de interesse que teve recentemente, apesar de às vezes o pessoal não ter gostado, de novo, eu não estou dizendo se foi bom ou ruim, mas entenda isso que todo o mercado faz.
Então, você praticamente não consegue investir em fundos imobiliários se você for olhar para conflito de interesse, porque sempre vai ter conflito de interesse, é normal. A Quineia faz, todas as gestoras renomadas faz, a antiga CSHG, enfim. Então, isso não me afetou. Acho que eles fazem um bom trabalho, acho que esse fundo entrega uma boa performance, um bom resultado, e eu estou totalmente satisfeito em tê-lo. E aí, eu tenho sempre que estar reforçando isso. Atenção, cuidado e aviso. O fato de eu estar falando positivamente tudo isso, não significa que o fundo seja bom ou ruim. Não significa que vocês devam tê-lo. E nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Eu fiz um vídeo recente lá no canal, vá lá assistir, nos apoie assistindo por lá, tá? O nosso primeiro objetivo, que era chegar aos 50 inscritos, já foi alcançado. E agora a nossa nova meta é chegar aos 100. Então vai lá no canal Amu Notícias e se inscreva, nos ajude aí a chegar a essa meta e crescer o canal. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. E agora a gente vê as exposições totais do fundo. Isso aqui a gente já tinha antecipado e visto lá, né, 59% e tal, né? E aqui a gente vê as exposições por segmentação. Então IPCA puro aqui, ó, com a variação positiva 41%, IPCA com compensação 1,9%, IPCA sem proteção 19% e CDI 37%. Então o fundo deu uma boa exposição agora a CDI recentemente, ele não tinha toda essa exposição a CDI. E aqui a gente vê o seguinte, aquilo que eu falei lá no início do vídeo. O fundo ele tem duas estratégias. Uma estratégia de valor e outra estratégia de renda. Essa estratégia de renda, teoricamente, ele vai fazer carrego para o longo prazo. Teoricamente, ele não sai vendendo. São ativos que ele quer gerar renda. Na estratégia valor, em algum momento oportunístico, eles fazem venda e fazem ganho de capital aí. Então, nesse sentido aí, ó, ele tem 59% dos seus CRIs para renda. 7% dos FIIs para renda e 0,8% dos FDICs, compondo esses 67% aí, tudo dentro do escopo de renda. E já lá na parte de carrego, né, para gerar ganho de capital, aí ele vai ter ali, ó, mais 27% dos FIIs são para em algum momento vender. Todas as ações que ele possui hoje são para em algum momento eles venderem. O FDIC está meio a meio, né? Então tem FDIC de carrego, FDIC de venda. E todas as SPS que ele possui também ele pretende vender em algum momento. Aqui ele mostra a composição do patrimônio, né? À medida que vai entrando dinheiro, pagando, como é que o patrimônio vai tendo essas oscilações. E mais abaixo aqui ele fala as movimentações do mês. Tudo que foi efetuado de compra, tudo que foi feito de venda, né? O saldo de compra e venda, tudo que ele comprou e vendeu de CRIs, de FIIs, enfim, todas as movimentações gerais que o fundo fez. E aqui ele mostra a rentabilidade da cota recentemente, né? E por fim, começa a entrar na parte dos devedores. Essa é uma das partes mais importantes dos relatórios, mas acredito que as pessoas não dão tanta importância. Então, poxa, se você gostou desse fundo, está pensando em se posicionar, nessa parte aqui é onde você deve dar mais atenção. Aqui o fundo fala, por exemplo, ó, CRI, AL Cambuí. Não tem rating, é IPCA mais 8, vai vencer em 2025, então é curto, né, o vencimento. É uma operação com a Cetinha, incorporadora paulista, com foco na incorporação de projetos residenciais, escritórios e tal. 40 anos de história. Aí o que foi dado como garantia? Então a operação possui alienação fiduciária de terreno. Toda vez que você olhar alienação fiduciária, se for do imóvel, é uma garantia muito sólida. Agora, a gente não tem como saber, tá? Por exemplo, aqui ele está dizendo que a relação de garantia é de 229%. Então é como se fosse o seguinte, ó, o fundo emprestou 10 milhões e ele tem um lote, né, um imóvel de 29 milhões dado como garantia. É como se fosse isso. O risco que se tem é que às vezes ele pegou o imóvel valendo 29 e às vezes ele valia 15. Estou exagerando aqui. Aí, se ele for vender desesperadamente, desses 15 ele apura em uns 7, 8. Então o risco quando se pega essas alienações, essas coisas, é nesse sentido de às vezes o que foi dado como garantia não suprir aquilo que foi dado como empréstimo. Quando a gente vê lá no HCTR, Versalhes, deve blá blá blá, as alienações, as garantias que foram dadas lá são alienações de SPE. É diferente de alienação de imóvel. SPE é a empresa. Então o que deu como garantia foi a empresa e não o imóvel por trás da empresa. Então eu vejo alienações de terreno, alienações de imóveis, eu vejo isso como sendo muito mais sólido. Sugiro que você leia os devedores do fundo aqui e veja as garantias e veja onde você está colocando o seu dinheiro, né? O seu dinheiro você está colocando a risco, então
seria interessantíssimo você ficar estudando a respeito disso. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Notícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui!